Mateus 28, a partir do primeiro versículo, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Repita comigo aqui, por favor. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Oh, glória! Como tinham dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo ela, eis que Jesus saindo ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E então Jesus disse: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Amém? Tome seu assento. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos um texto da palavra do Senhor. Esse texto é lindo, é um texto clássico e muito conhecido. Dias antes, Jesus tinha sido crucificado. Perceba que a esperança de Israel, a esperança de libertação do povo judeu, o Messias, aquele que curava os leprosos, aquele que trazia vista aos cegos, aquele que, operando maravilhas, trazia pão aos famintos, aquele que curou a mulher encurvada, aquele que ressuscitou a Lázaro, aquele que enchia o coração da nação de Israel e de muitos gentios de alegria e de gozo. O bendito das nações, o enviado do Senhor, agora tinha sido crucificado. E detalhes, a crucificação de Jesus foi algo muito terrível, irmãos. Eu sei que vocês, alguns de vocês, nós passamos agora da Páscoa, e alguns de vocês talvez tenham assistido alguns filmes, né? O filme de Mel Gibson é um filme que retrata muito bem toda a carnificina que foi a crucificação de Jesus. Os romanos aprenderam muito bem essa tática, essa técnica de crucificar. Era algo, irmãos, terrível. Era a morte mais temida de todos os homens da época, porque era uma morte exemplar. Não era só uma morte, era uma morte que servia de exemplo para as nações, para as pessoas que quisessem se levantar contra o Império Romano. Geralmente quem era crucificado era homens escravos que se levantavam contra a Roma, eram salteadores, pessoas que realmente tinha enfrentado ou peitado o poderio de Roma. E a Bíblia diz que Jesus saiu num certo momento para orar, e juntamente com seus discípulos foi abordado por soldados, e os soldados o prenderam, levaram primeiramente para a casa do sacerdote à noite, e lá começa o escárnio, o sofrimento daquele que só fez o bem. Jesus Cristo, eu imagino, eu não sei se você já parou para imaginar ou para tentar imaginar como deveria ser o
rosto de Jesus, ou como seria Jesus. Perceba, e você analisando um pouco do perfil de Jesus, quando ele falava com alguém que ninguém queria falar, no caso da mulher samaritana, uma mulher totalmente fora dos padrões religiosos da época, um judeu não podia falar com ela, e Jesus trava um diálogo amigável e amável com aquela mulher. Você vai ver um homem leproso que teve um encontro com Jesus, e o pior da lepra não era a enfermidade, talvez o incômodo das feridas. O pior da lepra era a solidão, porque o leproso ele era obrigado a sair de dentro da sua casa, abandonar o convívio familiar e viver num leprosário, numa cidade de leprosos, aonde ele nunca mais, ele podia ser um homem mais rico e mais querido que fosse, ele teria que abandonar a sociedade e viver recluso, longe de todos. O leproso, quando ele passava, ele tinha a obrigação de usar uma atadura sobre os lábios, sinos pendurados na roupa, ou no mínimo andar dizendo leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem. Perceba que além de uma enfermidade terrível, ele precisava anunciar a sua enfermidade para que as pessoas se afastassem. Então, o que mais doía no leproso era exatamente a falta de companhia. Jesus tocou no leproso. Ele chega para Jesus e diz assim: mestre, eu pensei que se tu quiseres, podes me limpar. A Bíblia diz que Jesus disse: eu quero, seja limpo. E tocando nele, o curou. Perceba como Jesus ele amava, como Jesus, mesmo sendo firme contra aqueles que aparentemente eram santos, mas na verdade não eram, Jesus ele era amoroso com os pecadores que queriam mudança de vida. Perceba que é muito importante isso. Se você for analisar o caso da mulher que foi pega no ato de adultério, a Bíblia diz que todos estavam prontos para apedrejá-la, todos estavam prontos para matá-la. Jesus perdoa, porém ele dá uma instrução que ela não pratique mais. É muito importante entender isso, porque muita gente usa esse texto para muitas vezes crivar a sua vida fora dos padrões que a Bíblia fala que são padrões estipulados por Deus para a minha vida e para a sua vida. Uma máxima dos últimos dias do feminismo é: meu corpo, minhas regras. Mas eu quero dizer para você que o corpo, você que está escutando, que possivelmente pode ser uma feminista, não sei, o corpo na verdade não é seu. O corpo é do Senhor. O Senhor lhe deu a vida, o Senhor lhe deu. E muitas vezes nós, em ato de rebeldia, nos rebelamos contra o Senhor, mas mesmo assim o Senhor continua amando. Lembro-me do filho do jovem rico. Um jovem muito rico chega atrás de Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele disse: conhece os mandamentos? Sim, Senhor, desde a minha mocidade eu cumpro os mandamentos. E aí a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e amou ele. Jesus disse assim: tem algo no seu coração? Vá, venda tudo que tens e dê aos pobres. Na verdade, o Deus dele era o dinheiro. Com muito amor Jesus disse isso, porque Jesus o amou. Mas a Bíblia diz que ele baixa a cabeça e sai. Ele preferiu ficar com outro Deus. Mas eu fico avaliando, e estou falando isso aqui para mostrar para você, e eu sei que todos já conhecem muito bem as histórias de Cristo, mas não custa mais nada lembrar de que esse homem foi preso, maniateado, amarrado, e diz a palavra de Deus que nessa reunião com o sumo sacerdote começaram a
bater nele, esmurrar ele. Colocavam uma venda nos seus olhos e batiam na cara deles, bofeteavam ele e diziam assim: adivinha quem foi que lhe bateu? Pior, cuspiram nele, cuspiram na cara dele. Na nação de Israel, se um pai cuspisse na cara de um filho, ele teria que passar 7 dias separado, se purificando, porque ele se tornava imundo. Num jogo de futebol, eu não sei se o irmão Amaral está aqui, que ele é um árbitro de futebol aqui da galera, né? É uma das, eu conversando com um amigo que é árbitro de futebol, não sei se confirma, mas ele disse que uma das piores infrações num jogo de futebol é uma cusparada. Você cuspir outra pessoa é uma das piores infrações no jogo de futebol. Cuspiram ele, espancaram ele, bateram nele. Quando foi à noite, de manhãzinha muito cedo, escute isso aqui, de manhãzinha muito cedo, levaram Jesus para a fortaleza Antônia, aonde Pilatos ficava e despachava. Levaram perante Pilatos, e Pilatos o interrogou e viu que, na verdade, aquele homem não era digno de morte. Mas a nação judaica, inflamada pelos líderes judaicos, que estavam todos literalmente enlouquecidos e ensandecidos pelo orgulho, pela arrogância, pediram a morte de Jesus. Pilatos, quando viu que não tinha nada que podia fazer, mandou para Herodes. Chegando em Herodes, Herodes também o interrogou e não viu nada, volta para Pilatos. Tudo isso, irmãos, com muita, não existia direitos humanos, nem pensar, com muita humilhação. Pilatos, tentando aplacar o desejo de sangue dos judeus, Pilatos manda açoitar Jesus. Perceba, o açoite, escute isso aqui, é muito importante. O açoite era algo que todos os prisioneiros, antes da crucificação, passava pelos açoites. Eles usavam um chicote chamado azorrague, que com couro e pontas de chumbo e ossos de cordeiro desidratado. E esse açoite era algo terrível, porque quando o prisioneiro terminava de ser flagelado por esses açoites, ele já estava quase que morto. Surraram Jesus. Imagine um chicote batido pela força de um homem em um corpo sem as roupas. Detalhe, você já parou para pensar? A vergonha. Você já parou para pensar? Eu me lembro muito quando eu falo sobre, eu me lembro de um livro que eu li, Refúgio Secreto. Eu já falei isso uma vez. E no livro, ela é uma judia num campo de concentração, e ela, depois de perder muito peso, só com pão e água, ela totalmente esquelética, ela pega uma fila para se alimentar, e os guardas, ela totalmente nua, os guardas olhando para ela, e ela começa, ela escapou, né, da desgraça que foi o Holocausto, e ela escreveu um livro, que é o Refúgio Secreto, e ela, no seu livro, ela conta, ela diz, como é que alguém pode olhar para um corpo esquelético e ainda ter prazer naquilo. E aí naquele momento ela disse que agradeceu ao seu Senhor, a Jesus Cristo, de ter passado a vergonha que ele passou, porque Jesus, ele foi literalmente despido. E imagina um homem, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, sem as roupas adequadas, no meio de uma multidão, ficaria completamente envergonhado. O meu Senhor sofreu vergonha, escárnio, cuspes, por amor de mim e por amor de você.
Terminando de ser surrado, os soldados, com requintes de crueldade, colheram arbustos que lá em Israel tem abundância. São arbustos que têm espinhos quase de 15 centímetros, espinhos terríveis, espinhos de 12, de 10, e teceram uma coroa e colocaram sobre sua cabeça. Detalhe, esse espinho, inclusive lá em Israel, tem um nomezinho, que ele, na sua ponta, ele tem um veneno, uma espécie de veneno que, quando ele penetra na carne, ele causa uma dor terrível. E colocaram sobre a cabeça de Jesus, e colocaram isso depois dele surrado, depois dele batido. Colocaram um manto vermelho, um manto escarlate, porque na verdade eles estavam literalmente escarnecendo de Jesus, porque a condenação, a acusação é que ele tinha se feito rei dos judeus. Colocaram um manto escarlate sobre seus ombros, a coroa de espinho, uma cana sobre sua mão, e fizeram chacotearam dele: ave, rei dos judeus. Depois tiraram a cana da sua mão e bateram sobre sua cabeça. Os espinhos com certeza entraram mais ainda na sua fronte. Um sofrimento indescritível. Pilatos, achando que isso ia satisfazer o desejo de sangue, de morte dos judeus, traz Jesus agora com todo esse aparato, depois de terem colocado o manto sobre suas feridas. As feridas com certeza já tinham ali embebedado do sangue e secado. Quando arrancam novamente o manto, as feridas se abrem, causando dores terríveis novamente. Leva agora diante dos judeus. Pilatos entende e quer, dessa vez, ele lembra que na Páscoa eles soltam uma pessoa como sinal de bondade, e eles têm a ideia de trazer Jesus e Barrabás. E diz: olha, nós temos um costume, vocês têm um costume de soltar uma pessoa, e eu tenho aqui Jesus Cristo Nazareno, e temos aqui Barrabás, e eu queria que vocês escolhessem qual dos dois eu devo soltar. E a multidão clamava em alta voz, dizendo: crucifica Jesus, solte Barrabás. Pilatos, vendo que não tinha mais jeito, entregou a ser crucificado. Jesus agora é condenado a carregar um patíbulo de uma cruz, a parte de cima, que pesava aproximadamente 50 quilos, depois de perder muito sangue, desidratado, sem se alimentar, sem tomar água. Ele é obrigado a carregar esse patíbulo. As forças já não são as mesmas, as câimbras devem ser terríveis, deviam ser terríveis. Ele tomba, não consegue. Era uma caminhada de aproximadamente 800 metros da fortaleza Antônia até o Gólgota, que era o local aonde eles faziam essas crucificações terríveis, um espetáculo de morte. Ele tomba. O centurião, ansioso para terminar logo aquilo, chama um sirineu, um africano do norte da África, e obriga que ele carregue a cruz até o local. Chegando lá, todos conhecem a história, obrigaram Jesus a se deitar sobre a cruz, e agora cravos pontiagudos transpassam provavelmente os seus pulsos. Dores indescritíveis, irmãos. E quando a gente acha que terminou, coloca um pé sobre o outro e mais um cravo sobre os pés. Cara, eu estou falando isso aqui porque parece que a gente esqueceu disso. Levantam ele. Isso, todo esse sofrimento de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Um sol escaldante.
quiseram lhe dar vinagre, ele não bebeu. Tudo isso por amor de mim e de você. Pastor, mas por que tanta crueldade? Sinceramente eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se cumpriu o que está escrito no profeta Isaías. O castigo que traz a minha paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Desidratado, câimbras terríveis, dores indescritíveis. Imagine todas essas feridas mandando informações para o cérebro e o cérebro quase que a ponto de explodir com essas informações de dores. Ele ainda teve tempo de atender alguém. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E deixa eu lhe falar uma coisa aqui: como é que alguém consegue enxergar um rei nessa situação se não for um milagre? Nós, os homens, avaliamos os homens muitas vezes pelas vestimentas, pelas joias que eles usam, as mulheres, pelo carro. Vocês concordam comigo, por favor? Não é? Mas um rei pendurado numa cruz, sangrando, só um milagre extraordinário para haver esse reconhecimento. E sabe o que é que eu acho lindo? O meu Senhor, o meu lindo Senhor. Eu digo todas as vezes que eu estou falando sobre esse texto, eu digo isso. Ele podia ter dito assim: cara, na boa. E a Bíblia diz que era um ladrão, irmãos. Ladrão tem chamam Dimas o bom ladrão. Não existe ladrão bom, irmãos. Existe todo ladrão é vacilão. Não tem bom ladrão. Todo ladrão é vacilão. Existe ladrão arrependido, tá? E aí ele passa a ser um ladrão arrependido, ou um ex-ladrão. Mas ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus podia ter dito assim, né? Meu irmão, tu vacilou demais, meu irmão. 3 anos eu pregando, meu irmão. 3 anos eu andando para cima e para baixo aqui, fazendo milagre. E tu, meu irmão, não se enganou. Aí agora, uma situação dessa, os pecados do mundo todinho sobre minhas costas, você vem me perturbar com um negócio de céu. Não, Jesus não fez isso. Eu acredito que ele fez um esforço muito grande. O pouco de oxigênio que ainda restava nos seus pulmões, ele disse: hoje. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui que eu acho lindo. O meu Senhor inaugurou o céu da graça com um ladrão. Sabe o que é que eu aprendo? Que não existe pecado que ele não possa perdoar. Não existe erro que ele não possa literalmente apagar e fazer nova todas as coisas. O meu Senhor é poderoso. Eu me lembro quando eu era mais novo, e por isso que é importante conhecer Bíblia, escutar Bíblia, ler Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia e tinha um camarada que fazia. Eu trabalhava na padaria do meu pai, e de repente ele tinha um camarada lá, feiticeiro, que fazia um programa de rádio, e ele dizia assim: olha o teor da conversa. Como pode o sangue de Jesus purificar pecado? Um sangue tão puro purificar o pecado de um cabra ruim? Não pode um negócio desse. E eu não conhecia. Eu disse: é mesmo, porque o cabra ruim, Jesus, o sangue puro, tá certo. O diabo quer que você que está pela web, não acredite. Mas
mas só o sangue dele. Só não, o sangue dele. Deixa eu corrigir isso aqui. O sangue dele nos purifica de todo pecado. O ladrão da cruz é o maior exemplo de que quem quer recebe perdão. Na verdade foram dois. Um não quis. Estava todos os dois pebados do mesmo jeito. Estava todos os dois, meu irmão, com o pé na cova. Se alguém dissesse assim, não, é porque esse aqui que quis, é porque estava nós passando uma pior, né, pastor? Aí por isso que ele quis. Não, estava todos os dois, meu irmão. Só a misericórdia de Deus. Um não quis. O que não quis representa o mundo desgraçado que mesmo em meio às suas dores, às suas agruras, aos seus pecados, às suas muitas angústias, porque, meu irmão, eu vou dizer a você uma coisa aqui: o sorriso que tem nos lábios de uma prostituta é colocado pelo diabo e é engano, porque dentro do coração de uma mulher que vive em prostituição existe um coração com certeza sequioso de paz, sequioso de alegria, sequioso ou necessitado de amor, de um verdadeiro amor. Detalhe, ninguém está lá porque fez projetos de ir para lá. Você conhece alguém que está fazendo projeto para um dia ser uma prostituta? Hã? Você conhece alguém que, não, eu estou estudando, eu estou me organizando para ser um assassino? Não. O engano. Satanás começa a amarrar, começa a colocar muitas coisas sobre a vida da pessoa, e a pessoa perde o rumo, perde o sentido, entra por caminhos tortuosos. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Jesus Cristo, Ele perdoa. Jesus Cristo, Ele ama. Jesus Cristo, Ele restaura. Ei, aleluia. Você quer dar uma resetada? Pastor, não aguento mais. Preciso resetar, cara. Não é assim não que reseta, não. Não é dando um tiro na cabeça que reseta, não. Sabe como é que reseta? Sabe como é que você reinicia? Sabe como é que você tem nova todas as coisas? Jesus disse assim: aquele que vem a mim, eis que eu farei nova todas as coisas. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós, vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu, diz o Senhor, vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para vossas almas. Ei! Tem uns remédios aí que toma para relaxar, para dormir. Como é que é o nome? Tipo, é Torcilax, é isso? É Torcilax? Não, tem... sei lá, qualquer coisa que o pessoal toma para dormir, para tentar relaxar. Não, relaxa o corpo, mas para relaxar a alma. Ei, descanso para a alma não existe remédio. Cachaça não traz descanso para a alma, cocaína não traz descanso para a alma, prostituição não traz descanso para a alma. Mas eu quero dizer nessa noite: o meu Senhor promete descanso para a alma. O meu Senhor promete uma nova vida, uma nova história. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Talvez você esteja olhando e dizendo assim: ah, pastor, beleza, mas eu sou um cidadão, não me envolvo com essas coisas, toda a vida fui um religioso. Então por que você passa a noite toda aqui nem frango de padaria, virando de um lado para o outro? Sabe por quê? Porque a religião não resolve. A religião é um paliativo que muitas vezes faz atrapalhar. A palavra religião é religar o homem com Deus, mas muitas vezes falsas doutrinas, falsas religiões têm se levantado e têm atrapalhado. Muitas vezes pessoas que se acham e no seu orgulho se fecham na sua religiosidade, mas não abrem o coração para ouvir a palavra de Deus com o coração verdadeiramente aberto. O Senhor fala: eu quero ouvir. Se existe uma verdade, eu quero ouvir. Eu me lembro da oração que eu fiz: Senhor, se existe um céu, se existe verdade, se existe um amor de verdade, eu quero conhecer esse amor de verdade. Faz assim na minha vida, Senhor. Pastor, mas eu já tentei e não consegui.
Jesus está pronto para dar uma nova chance. Sabe que coisa linda, meu Jesus? Nós trabalhamos, eu sou empresário também, e muitas vezes quando as pessoas não conseguem alcançar seus objetivos, as pessoas demitem elas. Sabe o que é que eu acho lindo do meu Jesus? Cara, Ele tem paciência com a gente. Muitas vezes a gente erra nos processos, erra nos procedimentos, vacila. E Jesus, em vez de dar uma justa causa, Jesus diz assim: vem cá, vamos começar de novo aqui o processo. Vamos começar de novo. Eu quero lhe ensinar como você vence. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de Ele perdoar o ladrão, depois de Ele inaugurar o céu com um ex-ladrão ou um ladrão arrependido, Ele dá um brado e diz: está consumado. Arimateia, José de Arimateia, era um senador rico que temia a Deus e amava Jesus, juntamente com Nicodemos. Sabe Nicodemos? Sabe Nicodemos, aquele que chega e que Jesus diz assim: preciso você nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos entendeu a mensagem. Nicodemos também estava lá, Maico, junto com José de Arimateia, pediram o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos liberou. Eles enterraram num túmulo cavado numa pedra. Era um túmulo de uma pessoa rica. E fecharam a pedra e selaram para que ninguém mexesse. Os discípulos estavam todos desolados. Pedro, porque tinha negado a Jesus. Não só Pedro, todos abandonaram Jesus. Só João e algumas mulheres que acompanharam de perto, mas quase todos se dispersaram. Mas Pedro em especial, porque Pedro se posicionou dizendo que não fazia, que não ia negar. E aí Jesus lança aquela palavra, sabendo que ele ia negar. Antes que o galo cante 3 vezes: Pedro, você vai me negar. E Pedro nega, ele chora copiosamente. Todos estavam desolados. Ninguém se lembrava das promessas. As mulheres, deixa eu te falar uma coisa aqui. Como as mulheres são abençoadas. Como Jesus no seu ministério honrou as mulheres. Como Jesus honrou as mulheres, irmãos. Sabe, por isso que eu falo como é abençoado o ministério feminino. Como mulher tem sensibilidade. Você vai para o circo de oração, veja quantos homens tem, quantas mulheres tem. Ah, porque oração, o circo de oração é trabalho de mulher. Não, meu irmão, o circo de oração é trabalho de crente. Mas as mulheres têm uma sensibilidade linda, tremenda. Jesus estava morto. Elas passaram a noite provavelmente inquietas e disse: vamos fazer o seguinte, vamos lá no túmulo, de madrugada. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. De madrugada elas saem, quando de repente a Bíblia diz que houve um terremoto. Diga assim comigo: aconteceu um terremoto. Aleluia. Houve um terremoto. Meu Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Elas não tinham pretensões de quem sai para um culto pentecostal, para uma vigília de poder. Não. Elas saíram para fazer uma visita de cova, como diz lá na Paraíba. Quando elas estavam chegando, houve um tremor de terra tremendo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor remove a pedra, aleluia, e senta-se sobre a pedra. O seu resplendor, ou o seu semblante, era como o de um raio. As suas roupas eram resplandecentes. Meu Deus. Aleluia. Os soldados romanos tinham colocado soldados na porta, com medo dos discípulos arrancarem o corpo e inventaram uma história. Os soldados tão apavorados que ficaram com a visão,
ficaram como mortos. Detalhe, olha que coisa interessante. Os soldados ficaram como mortos e as mulheres não ficaram. É porque mistério de crente só entende quem está no Espírito. Quem não está no Espírito fica com medo, cai fora. Desviado, meu irmão, quando o refly começa a rodar, desviado é saída pela esquerda. Uau, cai fora. Os soldados fizeram que estava dormindo. O mistério de Jeová começou a mover as águas. Sabe o que é que eu acho lindo? O anjo olha para eles e diz assim: eu sei que vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado. Eu sei. O céu sabe. O céu sabe. Ei, o céu sabe de tudo. Eu sei. Mas irmãos, essa notícia é a mais importante que a história já viu. Ele diz assim: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Irmão, só em ver um anjo eu já tinha ficado crente e satisfeito demais. Concorda comigo? Irmão, é coisa grande. Ver um anjo é coisa grande. Mas a Bíblia diz que o anjo dialogou com elas. Venha e veja o local do sepulcro. Elas entraram, viram, e o anjo entregou um recado e disse: vá e avise que o Senhor marcou uma reunião ministerial. Avise os discípulos, vai ter uma reunião. Diga os discípulos que vão, aleluia, 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 que vão para Galileia. Lá vocês vão ter um encontro com ele. As mulheres ficam eufóricas, já saem na carreira, e já era coisa grande. Vocês concordam comigo que já era coisa grande o que elas viram, o que elas ouviram? Foram honradas. As primeiras pessoas que receberam a notícia do Cristo ressurreto, dada por um anjo, foram mulheres. Jesus honrou o ministério feminino. Quando elas correm: eu amo os que me amam. Madrugada me buscam, me acharão, me encontrarão. Quando elas vão correr, sabe quem é que aparece? Ele, o amado da minha alma. Cara, para pensar. Eu não sei se vocês entenderam. Agora não era mais um anjo, agora era ele. E aí ele disse: olá. E quando elas viram que era ele, Jesus, abraçaram seus pés e adoraram ele. Sabe o que foi que ele disse? A mesma coisa que o anjo disse. Parece até que Jesus não confiava na palavra do anjo. Não, não é isso não. Eu quero acreditar que Jesus, ele não suporta um adorador querendo vê-lo, querendo adorá-lo, sem ele se manifestar para ele. Jesus se manifesta para elas. Jesus se manifesta para elas. Diz: ei, aleluia, avise aos discípulos, avise aos discípulos que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles foram. Diga assim: eles foram. Aleluia. Aleluia. Versículo número 18, já para tentar encerrar. Versículo 16: e os 12 discípulos partiram para a Galileia, para o monte em que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. E chegando Jesus falou-lhes dizendo:
A pauta da reunião. Diga assim comigo. A pauta da reunião. Da primeira reunião. Sabe qual era? Jesus chega e diz assim: aleluia, aleluia. Eu tenho uma notícia para vocês. Foi-me dado, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Primeira coisa, aquele cara que você viu pendurado na cruz, sendo humilhado, sendo chicoteado, agora, aleluia, glorificado, Deus Todo-Poderoso. Escute isso aqui. Ide, segunda pauta, ide e fazei discípulos em todas as nações. Foi me dado poder, mas vocês agora precisam sair e ministrar a palavra. Façam discípulos em todas as nações. Nós precisamos correr. Nós não saímos do Parque do Manimura. Temos os nossos missionários lá, mas eu quero ir também. Senhor, isso aqui é para mim também. Eu quero. Façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e anunciando ou ensinando a guardar todas as coisas que tenho mandado. E para terminar, vocês não vão estar só. Cara, isso aqui, na época, eu dei um testemunho rápido de quando eu morei em Caicó, e que eu vivia sozinho, irmãos. Foi uma época muito difícil da minha vida, foi uma fornalha da minha vida. E o versículo que eu tinha no meu telefone celular era esse, quando eu abria: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Jesus, tu estás comigo. Estás comigo, Jesus. Pode se tornar uma banda. Estás comigo, Jesus. Eu estou com você. Está doendo? Eu estou com você. Está difícil? Eu estou com você. Não está entendendo, não? Eu estou com você. Anabacantarabachê de cantaralabachê de cantará. Chote cantoria nada macantoia de bihanarama. Xeneana cantoia naramanache. Não está entendendo? Eu estou com você. Você não está só. Que promessa. Que promessa. Ele está comigo. Mesmo muitas vezes eu não sendo o crente que Ele queria que eu fosse, mas Ele está comigo. Ele me entende. Sabe o que é que eu acho lindo, irmãos? Eu vou terminar. É você agora, você vai chegar em casa. Sua casa pode ser, irmãos, pode ser um quartinho de taipa. Não sei se os irmãos sabem o que é taipa aqui. Sabe o que é taipa, não sabe? Pode ser. Mas eu tenho certeza que se você chegar lá na sua casa agora, dobrar o seu joelho, escute isso aqui. Que promessa tremenda, irmãos. Dobrar o seu joelho, Ele lhe escuta. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E nessa noite eu quero, nós vamos ouvir um hino. Nós vamos ouvir um hino. E logo após eu quero convidar você para ser o mais um que engrossa as fileiras dos que vão morar na glória. Porque existe um céu, escute, irmãos, existe um céu. Eis que vou vos preparar lugar. Aleluia.